Me parece que vocês estão com medo de mim. Todos longe lá atrás. Que complica. Normalmente eu quero parar e olhar os rostos das pessoas. Porque olhando os rostos das pessoas, o Espírito Santo começa a comunicar comigo o amor de Deus para você. E às vezes ele começa a falar dos seus dores, das suas traumas, das suas esperanças, das suas angústias, das suas alegrias. Obrigado por chegar mais perto. Eu vim num voo de 4 horas para chegar aqui, que eu já estou no Brasil faz uma semana. Cheguei de Israel semana passada, vim ministrando em São Luís. E eu gastei estas 4 horas orando por vocês. Porque eu já sei o que Deus quer fazer. Eu quero abrir a cultura hebraica para você, e como Paulo diz em Romanos 11, nossa igreja é para sermos enxertados na raiz de Israel, para nos alimentar da seiva. Eu vou trazer um segredo com 2 coisas práticas de relacionamentos saudáveis. Um segredo que deixa você criar relações onde o Espírito Santo começa a ministrar os corações um do outro. Não só no altar do Senhor, mas dia após dia. Alguém se interessa em relações saudáveis? Amém. Quantos de vocês vão estar sábado à noite no Arenhão? É assim que se fala. Vou estar ministrando, mas o assunto é completamente diferente. É sobre o poder do Espírito Santo e como andar e ser um vaso para que o poder de Deus se manifeste nas vidas ao seu redor. Nós vamos também olhar na vida de Jesus de um entendimento que nós como gentios não conseguimos entender coisas que ele fez. Mas dentro da cultura hebraica toma outra luz. E o Espírito Santo vai fazer festa sábado à noite. Espero que meu português não crie problemas. Normalmente me apresenta como americano, mas eu prefiro ser chamado texano, porque todo mundo sabe que Texas é o melhor estado dos Estados Unidos. E se não acredita em mim, pergunta qualquer outro texano, eles vão falar a mesma coisa. Mas o texano já fala em inglês um pouco carregado. E eu estou fora de Brasil 20 anos, passei 12 anos aqui, sou amigo do Bispo Robson desde o seu tempo em Goiânia. Na verdade, faz tanto tempo, essa é a minha primeira vez aqui neste prédio. Eu sou capaz de falar ou casa ou a carro, que eu sei que vai doer seus ouvidos, mas escuta com seu espírito, porque as verdades que o Espírito Santo quer transmitir a vocês ultrapassam os limites de nossa linguagem cerebral. Amém? Por ter me formado em psicologia, uma das áreas, eu estou sempre lendo material sobre a psicologia de nós, os seres humanos. Interessante que na psicologia, quando eles são sinceros, eles dizem que eles sabem muito pouco para te ajudar.
sabe muito de como e por que você é como é, mas não sabe como mudar. Anos atrás eu li um estudo sobre uma questão muito simples. Qual era a coisa mais significante em mantendo uma família nuclear que não se desfaz? Pai, mãe, filhos. Não sei agora em Brasil, mas no tempo que eu morava aqui, isso já era problema. É um problema nos Estados Unidos, é um problema terrível em Israel. E eles fizeram um estudo de características, personalidades, hábitos de trabalho, hábitos de lazer. Era um estudo bem envolvido. E só tinha uma coisa que dava uma indicação estatisticamente significante, que a família ia ficar junto ou ia desfazer. Os filhos não querendo falar com pais, o pai e mãe se divorciando, etc. Quantos aqui gostariam de saber qual era essa uma única coisa? Eu vou te falar. E ela é bíblica. Este estudo demonstrou que uma prática da família, o mais que se praticava, o mais que a família ficava juntos. Mas para ter uma grande diferença, só precisava praticar uma vez por semana. E em média, no tempo do estudo, as famílias americanas praticavam isso uma vez de 2 em 2 ou de 3 em 3 semanas. Sabe qual era a prática? Todos eles, pai, mãe, filhos, sentados na mesa para comer juntos. Muito simples. Comer juntos, pelo menos uma vez por semana, e o chance de manter os relacionamentos fluindo na família estava um mundo separado daqueles que fazia de 2 em 2 semanas. E eu falei que é bíblica. Alguém aqui já ouviu a história de um filho pródigo? Alguém leu? Lucas capítulo 11. Mas eu não vou começar com essa história, eu vou começar explicando uma prática no Oriente Médio, até hoje. Onde estiver isso praticado muito fortemente é entre as aldeias dos árabes cristãos. E eu vou usar os árabes cristãos como exemplo. Os árabes muçulmanos também praticam, mas eles já nulificam o valor dessa prática se você também não fosse muçulmano. Eles não têm a obrigação. No hebraico, a palavra de mesa é shulchan. Vamos sentar na mesa, vamos sentar no shulchan. Na língua árabe, a palavra para uma refeição de reconciliação é shulchan, sem o N no final. Eles são línguas irmãs, um ao outro. Então imagina, você chega em Israel como turista. Quantos já foram em Israel? Quantos querem ir a Israel? Então, quando chegar, tem que ligar para a embaixada lá em Jerusalém, passa lá, eu vou te receber. Vamos falar do que nós estamos fazendo lá para falar de Jesus no meio deste mundo, tanto com os judeus, com os árabes, os cristãos, os muçulmanos. Nosso projeto maior, ou de mais impacto, eu posso dizer, na sociedade, é que nós temos a única casa, moradia
para os velhos que são sobreviventes do Holocausto. Essas são pessoas que passaram pelos campos de concentração dos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, se passaram por isso, eles estão com 80, 90 anos a mais, são velhos. Muitos deles nunca tiveram coragem de casar de novo, de criar família nova, então estão chegando na velhice sozinhos. Nossa casa, que fica na cidade da Haifa, temos mais ou menos 70. Eu tenho que sempre falar mais ou menos 70, porque eu sei que nos últimos 4 meses, 3 já faleceram. Mostrando o amor de Jesus para esse povo que sofreu tanto nas mãos daqueles que, na mente deles, a Alemanha era um país luterano, um país cristão, então foi os cristãos que fizeram. Mas imagina, você vai numa caravana com o Bispo Robson, depois a caravana, você aluga um carro porque você quer conhecer um pouco mais. Vai passar uns 10 dias, 3 ou 4 de vocês. E você está seguindo o GPS, pegando uma estradazinha, e você passa uma curva e mata um cordeiro. E você está tudo triste e tem aquela banda de animais e você acha quem está cuidando, pastoreando eles, e ele é um jovem, 12, 13, 14 anos, como Davi, quando ele estava cuidando das ovelhas, e ele leva você lá para o pai. E o pai leva você para o avô, o chefe da aldeia. Não, eu quero pagar, o que eu fiz? E no Oriente Médio, ele quer, não, aquela ovelha muito rara, muito importante, é $1.000. E você, mas eu sou simples turista, sou brasileiro, eu não. E vem e vai, depois 1 hora, 2 horas, e o chefe da família já está chamando as mulheres. Vai preparando o arroz, vai assando o outro carneiro que já matamos mais cedo, vai preparando o chá, o café, e na medida que a negociação vai chegando comida, até que tem uma refeição inteira lá. E chegando a refeição, ele diz, você é $10, gosto de você, vamos comer. A importância de comer na shulchan, na prática da mesa de reconciliação dos árabes, é que uma vez que a aldeia, a família inteira come com você, ninguém mais pode reivindicar seu pecado contra eles. Comeu juntos, nunca mais se fala do pecado que antecedeu a refeição. A gente vê essa cultura em várias situações da Bíblia. Lembra que quando Abraão levou seu exército? É somente um pouco menos de 400 homens armados, mas por mim 400 homens armados já é um bom exército. E ele derrotou 3 reis que haviam capturado seu sobrinho Ló, os trouxe de volta com todos os bens das cidades. E quando ele passa por uma cidade chamada Salém, que é onde é Jerusalém, ele foi recebido pelo rei, o sacerdote da cidade, Melquisedeque. E Melquisedeque é um tipo de Jesus. E Melquisedeque desceu e encontrou Abraão com pão e vinho. Porque Abraão já se provou ser o superpotente na região. Ele já derrotou os 3 reis mais fortes. Melquisedeque, rei de uma cidadezinha pequena, um sacerdote, tinha sabedoria. Eu quero comer com esse homem, para ver que não há problema entre nós. Se ele derrotou os outros, ele pode me derrotar. E interessante, hoje em dia, se o prefeito de Jerusalém vai receber uns visitas oficiais, recebe com pão, com um pouco de sal e um pouco de vinho. Alguém
Já lembrou outra mesa com pão e vinho? A mesa do Senhor. A gente vê isso também na vida de Jacó. Jacó que foi para a terra da mãe para buscar uma esposa. Jacó que negociou para a filha do Labão, Raquel, quase como um amor de primeira vista. Ele viu, gostou, conversaram, eu quero casar, então trabalha 7 anos e eu dou minha filha. Chegando no final dos 7 anos, agora tem pena da Lia. Traído pelo pai, traído pelo marido. Chegou o casamento e costume, os véus são fortes, dá para entender que ele não podia ver a face com que ele estava dando aquelas palavras. Também festa de casamento naquela região vai longe à noite, às vezes dança por 2, 3 horas. Mas ele acorda de manhã surpreso. Quem é você? E sai da barraca brabo com seu sogro. Você me enganou. Você me prometeu Raquel e você em vez disso me deu Leia. Por isso tenho pena da Leia. O pai deu ela para o homem que não a queria, e este homem, 7 dias depois, está dormindo com sua irmã Raquel. Mas, gente, se você de vez em quando se sente como ela, traído, não querido, ela foi mãe da metade dos tribos de Israel. Ela foi a mãe de Judá, do qual veio Davi, do qual veio Jesus. E quando Raquel morreu, Benjamim, caçulo era pequeno, provavelmente ela o criou. E do tribo de Benjamim veio um apóstolo chamado Paulo pela igreja, o Rabino Shaul. Deus a abençoou. E o interessante, no final da vida, quando Jacó está ficando velho, ele vai falando, olha, quando Leia morrer, se for depois de mim, enterra ela no túmulo de Abraão e de Isaque, para que eu possa ser enterrado ao lado dela. Raquel, ele enterrou ao lado da estrada. E ambos aqueles túmulos se pode visitar ainda hoje em Israel. Ele trabalhou mais 7 anos depois do casamento com Raquel. Depois, o sogro dele sempre mudava o contrato. Não, então você fica com as ovelhas brancas, eu fico com os pretos, e do Jacó começa a multiplicar, vamos mudar o contrato. E Deus sempre honrou, tanto que Jacó acabou ficando homem rico. Mas depois de uns 20 e tantos anos trabalhando com seu sogro, ele não confiava mais no homem. Falou, família, vamos fugir. As filhas estavam de acordo, porque eles também não confiavam no pai. E vão fugindo para Israel, naquela altura chamada Canaã. E Labão, o sogro, vem com o seu exércitozinho, porque quem não tinha um bom grupo de homens armados não podia proteger seus bens e suas propriedades. Eles alcançam Jacó com sua família e seus animais metade do caminho. E Labão está bravo. Alguém roubou meus ídolos. Foi Raquel. Mas ele não os encontrou. Mas no meio daquela confronto ardente, esquentado, está roubando minhas filhas, está roubando meus netos, essa família é família minha, tudo. Chegaram a fazer um acordo. Montaram um monumento, uma pedra alta, derramando óleo,
e fizeram uma refeição para sentar na mesa um do outro e selar a paz. E na refeição foi o voto que dessa pedra eu não passo para fazer maldade a você, e nem você passa para fazer maldade a mim. O rei Davi fala do mesmo princípio. Salmos 23, tem um versículo lá, que o Senhor prepares uma refeição, uma mesa por mim, perante meus inimigos, na frente dos meus inimigos. Eu não sei vocês, eu crescendo, assistindo os filmes do Star Trek, eu entendi quase como um shield, né? E você está lá sentado, o inimigo está atirando contra você e Deus está protegendo. Que de uma certa forma Deus nos protege. Mas no sentido lá, Deus prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, para que eles não sejam mais inimigos. Que haja reconciliação. Jesus falava desse princípio quando ele conta a história do filho pródigo. Mas antes de falar da história do filho pródigo, precisamos acrescentar mais uma coisa à nossa conversa. Alguém tem um desses pequenos computadores? Ninguém aqui tem telefone celular? Eu pensei, tá bom. Muito útil. Eu estou viajando, eu estou mandando mensagem para minha esposa, sempre ela pergunta culto, como foi, manda abraço para o fulano e tal. Um outro estudo na psicologia que eu li recentemente, um estudo só 1 ou 2 anos antes. Foi um estudo da natureza das conversações sobre a mesa, quando amigos encontram para almoçar ou para jantar e conversar. E nas últimos 10 anos, a qualidade das conversas em termos do conteúdo, da realidade da vida, cada um compartilha, das detalhes, das alegrias, dos dores, o conteúdo vai diminuindo. Aí eles fizeram algumas experiências com amigos. E só o fato de sentar na mesa e pôr seu telefone celular na mesa, ainda que ela nunca toca e você nunca olha, já reduza os assuntos sobre quais você vai falar. Porque subconscientemente você já está preparada para seu companheiro na refeição de ficar distraído, e você não quer entrar naquela dor de coração, porque se eles ficam distraídos, eu não vou abrir essa lata de vermes, porque eu vou precisar 40 minutos para contar essa história. Então hoje em dia, com isso, nós estamos destruindo o valor espiritual de comer juntos. Agora vamos voltar para a história do filho pródigo. Alguém sabe da história, já leu? Só 4 ou 5 aqui que lê a Bíblia. Ok. Filho queria sair, fazer sua vida, reivindicou do pai, me dá minha herança agora. Um terrível afronto à família, mas o pai concordou, deu. Ele vai lá para a região dos gentios. Sabemos disso porque ele, depois de gastar tudo, bebida, mulheres, festas, talvez começou 1, 2, 3 negócios, tudo deu mal. Ele está falido, sem nem um tostão da herança, e tão pobre que o emprego que ele ganhou era de trabalhar numa fazenda de criação de porcos,
Por isso nós sabemos que não era uma fazenda judeu. E ele estava com tanta fome que o alimento que se dava aos porcos era que ele queria comer. Gente, eu tinha um avô que criava porcos. Graças a Deus eu nunca fiquei com tanta fome de querer comer eu nem vou falar como parecia o alimento que dava. Porque porco come qualquer coisa, come de tudo. Por isso é uma carne que, se não for bem cozido, é arriscado de passar doenças. Mas neste momento de querer comer aquele lixo, aí ele cai em si. Olha, eu pequei contra Deus, pequei contra meu pai. Meu pai tem uma fazenda frutífera, próspero. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas se eu volto a pedir perdão, talvez ele me toma como servo na fazenda dele. Eu tenho onde dormir e o que comer. Aí ele começou a caminhar de volta para casa. Quantos de vocês já tiveram uma conversa dessa natureza, de alguma forma, de pedir perdão de alguém? Ok. Quantas vezes você praticou aquela conversa antes de enfrentar a pessoa? Olha, fulano, eu estou aqui para pedir perdão, porque não sei a distância que ele caminhava, mas eu imagino que ele: pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser seu filho, me recebe como um servo. E sabemos a história. Quando ele começa a entrar na fazenda, o pai o vejo, vai correndo para encontrá-lo, o recebe com braços, beijos. Ele faz 3 coisas muito importantes. Ele põe a capa. Hoje seria como um terno, paletó. Era roupa que só o dono usava. Por isso nós até sabemos que Pedro era dono de um frota de barcos de pesca, porque quando ele viu Jesus, ele tirou a capa e mergulhou para ir até a praia. Ele pôs sandálias nos pés. Os trabalhadores andavam descalço. Eu não sei por aqui, mas morei 3 anos na região amazônica, e lá quem trabalhava no mato andava descalço. E os pés estavam, por crescer, passar a vida inteira assim, mais duro do que o solo dos meus sapatos. E ele pôs um anel no seu dedo. O anel com o selo da família era o cartão de crédito daquele tempo. Com o anel do selo da família, chega numa loja, eu compro isso, ele vai em barro, carvando a quantia, o valor, e você imprimia a imagem do selo, que era a assinatura que a família ia pagar aquela dívida. O filho gastou metade das riquezas da família, e o pai ainda dá a ele o cartão sem limite. E o pai manda os servos: vai matar o boi gordo, chama toda a aldeia, vamos comer juntos. Por que chamar toda a aldeia? Por que não sentar mãe, pai e filhos? Porque a obrigação de perdoar e esquecer só obriga quem senta juntos e participa da comida juntos. E lembra o filho mais velho? Ele chegava do campo: o que é isso? O que está acontecendo? E não queria entrar. Agora, muitas vezes nós achamos, porque ele estava segurando a amargura e não ia perdoar, talvez ele estava sendo coerente. Talvez ele queria ter aquela, como se diz aqui, emendar bigodes antes de sentar, porque uma vez que comiam juntos, ela não podia mais abrir a boca do pecado do irmão. Não sei, a história não termina, diz como terminou. E vejamos isso em Jesus com Pedro. Jesus é preso,
Pedro vai lá junto, alguém chega, você é lá da Galileia, você é um seguidor dele. E não conhece o homem. Mais tarde na noite, ao lado do fogo, você é um seguidor dele, eu vi você com ele. Não, eu não sei quem é este homem. Negou Jesus segunda vez, negou ele terceira vez. Jesus é morto, enterrado. Depois de 3 dias, a história da ressurreição, Jesus não ouviu, o Pedro não ouviu. Pedro diz, gente, eu vou pescar. Eu vou voltar para aquilo que eu conheço. Minha ocupação antes, porque eu já estraguei meu chamado, já pequei contra a unção, eu já neguei o Senhor. E Pedro está lá no barco pescando. E ele escuta uma voz. Pedro, joga a rede no outro lado. Déjà vu, eu já ouvi essa voz falar isso antes. E ele está lá olhando, e é Jesus na praia. Aí ele tira a capa. Por isso ele podia voltar os barcos, porque alguns barcos eram dele. Os pescadores trabalhavam por ele. Ele deixava trabalhando, enquanto ele ministrava com Jesus, ele podia voltar. E ele vai lá nadando para a praia. Eu não sei como estava o coração de Pedro. Posso imaginar, porque eu sei como o meu coração tem ficado quando eu tenho pecado contra Jesus. Será que vai me receber de volta? Será que o Espírito Santo ainda vai estar presente? Pedro sai da água e lá está sentado Jesus, com uma fogueira e uns peixes assando. Pedro, nós vamos comer juntos. Mas antes de comer, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo como irmão. É o que o grego fala lá. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Pedro, tu amas? Senhor, me perdoa, meu amor não é perfeito. Aí Jesus falou o quê? Pedro, depois de cada pergunta, Pedro, alimenta minhas ovelhas. Pedro, cuida, apacenta, dar alimentação, reconciliar as ovelhas comigo. O próprio verbo de apacentar, trabalho de um pastor. No campo, ela trata de levar as ovelhas onde há água e alimento. Jesus estava reconciliando Pedro para depois comer peixe assado juntos. Uma vez comendo juntos, Pedro sabia que ele estava perdoado. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão. Muitas vezes esses versos são falados em termos de evangelismo. Jesus falando, eis que eu estou na porta e bato. E quem abra, eu entrarei e comerei. Vamos sentar e comer, gente. Mas isso não era para os não seguidores, ele está falando à igreja. Por isso ele criou a ceia, usando os elementos da festa de Pesach. Eu falo Pesach em vez de Páscoa, porque Pesach é a festa hebraica, judaica, de celebração da saída do Egito.
Pensar que é festa de chocolate e coelhinho, ou Páscoa. Agora, aqui em português não tem outro nome. Mas a ceia foi de pegar o cálice, terceira cálice naquela mesa, porque são 4. A terceira é a cálice da reconciliação. Gente, desde o jardim, Deus vem trabalhando para restaurar uma coisa. Ele quer caminhar com você, conversar com você, na sua intimidade, como amigos. Agora, nós olhávamos 2 verdades científicas. Sentar à mesa e comer, 20 anos atrás, era provado sendo a única coisa significante para manter a família unida. Estudos de 2, 3 anos atrás já provam que se põe um telefone celular na mesa e a conversa já não vai como ela ia sem o celular. Sugestão para os seus relacionamentos: vai sair para jantar comigo, senta na mesa e diz: vamos desligar o telefone por 1 hora. Agora, se alguém é médico, é de plantão, entendemos. Mas pega aquele recado do WhatsApp que, olha, o que você está fazendo agora? Não importa minimizar o valor da pessoa na sua frente. Jesus quer sentar à mesa contigo. Quando você lê a Bíblia, deixe o celular desligado ou no outro quarto. Quando você está orando, deixe o celular longe. Jesus não vai te ligar pelo celular. Ele vai te ligar no teu coração. Por favor, todos fiquem em pé. Abra as mãos, porque o Espírito Santo, Ele quer fazer algo nos seus corações essa noite. Comece a falar do seu amor para Ele. Se você é como Pedro, você já pecou de alguma forma, fala que você sabe que teu amor não é digno, você ainda o ama. Pedir ajuda dele de te amar mais. Agora, Espírito Santo, sabemos que tu já estás aqui, mas a sua presença com poder e com autoridade está bem-vindo entre nós. Algum de vocês aqui, durante esta palavra, veio à sua mente alguém com quem você não tem um relacionamento, o relacionamento está quebrado. Se isso é você, eu quero pedir que você venha aqui na frente. Tem um relacionamento e Deus está te cobrando que está quebrado, precisa ser restaurado. Não importa com quem o relacionamento é algo que Deus já te fez lembrar nessa noite. Amém. Agora venha, Espírito Santo, enche esses corações de perdão, dá a eles a coragem de tomar o primeiro passo para a reconciliação.
Mostre a eles como sentar à mesa com quem o relacionamento está afastado. E essa mesa pode ser a ceia do Senhor, pode ser um lanche com salgadinhos, mas seu Espírito estará presente. Vocês na frente, agora olhem para mim. Jesus deu tudo para ser reconciliado contigo. Ele não te obriga a criar reconciliação, porque reconciliação precisa de duas partes. Mas a palavra diz: faça tudo no teu poder para viver em paz, para se reconciliar. O Espírito Santo que habita em você vai te mostrar os passos a tomar. Você obedecendo Ele, não se sentir culpado se Ele não é retornado. Eu já vi gente que fez o passo, convidou para um jantar, sentou, pediu perdão e outra pessoa negou de receber. Mas passou 3 meses, 4 meses, 6 meses, aí eles vieram. O Espírito Santo vinha trabalhando. Você faça a sua parte. Deus te ama tanto. E uma sugestão: próxima vez, isso é para todos, próxima vez que você acorda de manhã para orar, faça seu café, pegue seu pão e senta à mesa com Jesus e conversa do seu dia com Ele enquanto você come. Senta à mesa com Ele. Pega o pão e o suco e faça uma ceia, você e Ele sozinho. Pai, nós te louvamos que Tu és um Redentor, um reconciliador. Obrigado, Jesus, por seu sacrifício, que é para nos reconciliar a Ti. O Senhor deu tudo. E Espírito Santo, a convicção está bem-vindo sobre nós, para que nós andamos e façamos tudo para ser reconciliados em paz um com outros. No nome de Jesus. Amém.